gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Eu sou a Mel, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E antes de mais nada, eu quero te pedir para dar uma curtida nesse vídeo, te inscrever no canal e compartilhar com aquele teu amigo que pode se interessar por esse nosso assunto aqui. A obra de hoje, ela é muito legal. Ela foi bem criticada e também elogiada. As opiniões ficaram divididas. E hoje a gente vai falar do filme The House That Jack Built. Esse filme foi produzido pelo loucão Lars von Trier e essa produção ela é franco-germano-sueca-dinamarquesa. Esse filme foi lançado em 2018. E o elenco, gente, protagonizando Matt Dillon como Jack, temos a Uma Thurman como a Lady e temos o Bruno Ganz como Verg. A trilha sonora é simplesmente sensacional. Ray Charles, eu fiz a dancinha. Corta, maravilhoso. Tem David Bowie e outras músicas muito legais. Inclusive, é a trilha que, na minha opinião, deu uma leveza bem especial para essa obra que é bem perturbadora sim. Inclusive, esse filme ele está classificado como um drama e um suspense. Porém, ele é um filme bem difícil de assistir, mas eu acho que dos vídeos que eu fiz até agora, esse é um filme que eu vou ficar bem feliz, porque eu acho que todo mundo pode assistir. Qualquer um pode ver esse filme, inclusive deve para treinar assistir esse tipo de obra, que se enquadra naquele cinema diferentão, extremo, alternativo, que a gente pode comparar sim com o Gaspar Noé, que eu já falei dele. Pode acessar aqui o cardzinho aqui em cima, que tu vai lá pro vídeo onde que eu falo um pouco das obras do Gaspar Noé. Eles são diretores fora da caixa e por isso tem muita crítica. Lars von Trier tinha a ideia de fazer essa obra como uma série de novela, mas ele acabou decidindo transformar em filme mesmo, uma obra extensa de 2 horas e 40 de duração mais ou menos, uma obra arrastada. Eu adorei muito assistir e, como eu falei para vocês, a trilha sonora ela faz muita diferença. A fotografia é muito linda, as filmagens iniciaram na Suécia e terminaram na Dinamarca. E esse filme, ele teve sua estreia em Cannes sim, porém chegaram a repudiar a ideia de ter a estreia ali. Em muitos cinemas de muitos países do mundo, as pessoas saíram dos cinemas, passaram mal, desmaiaram. Ele foi bem complicado em relação à crítica. Muitos amaram, muitos odiaram. Eu tô na turma dos que amaram. O Von Trier também é diretor de uns filmes que eu adoro, que eu vou citar aqui para vocês. Talvez a gente fale de alguns deles aqui. Por exemplo, Anticristo, próximo vídeo, já estava certo. Dogville, Ninfomaníaca, são filmes bem diferentões, assim como The House That Jack Built. Essa obra, o Von Trier fez muita referência dele mesmo nesse filme, sublimando alguns sentimentos. Então, um pouquinho da sinopse. Eu não vou dar spoiler, tô procurando fazer os vídeos o máximo possível para que vocês tenham uma ideia, se interessem e vão assistir. Sempre com muita novidade no filme, né? Não vou ficar estragando as ideias de vocês aí. Bom, então a trama se passa com Jack, que é interpretado pelo Matt Dillon. Ele é um psicopata que tem transtorno obsessivo compulsivo. Então essa história ela se passa em 12 anos da vida dele, né? Conta 12 anos da vida do Jack, mais ou menos no período ali entre os anos 70 e 80, onde que nesse período ele mata 60 pessoas. Claro que durante o filme a gente não vê todos, né? Mas a gente vê alguns. As obras do Von Trier normalmente são assim, eles são divididos em partes, né? Então aqui são 5 incidentes. O Jack, ele tinha, assim, na minha opinião, que eu acho, ele tinha um alter ego. Ele tinha alguém com quem ele conversava, um senhor, que é o Verg, né? O Verg, então, é esse senhor que conversa com ele e também fazia com que aquela doença dele ficasse mais forte, mais potencializada. E cada assassinato, cada morte que ele praticava, ele relacionava a uma obra de arte. A maioria das vítimas do Jack eram mulheres. Também tinham homens, mas era meio nítido que ele tinha um ódio pelas mulheres, até pelas referências artísticas que ele
que ele faz, né, com os homicídios. Ele faz referências complicadas, mas é que a gente precisa prestar um pouquinho atenção, pesquisar, né, dar uma pesquisada antes de falar coisas. Por exemplo, ele faz referência à obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, o Inferno de Dante. Então o Verg, ele é o Virgílio e o Jack seria o Dante. Obviamente que nenhum crime, nada justifica matar uma pessoa e muito menos e de qualquer forma desse jeito que ele matava as pessoas de uma forma tão fria, né? Por que que essa obra ela é um pouco a cara do diretor? Ele sublimou o cinema dele, a arte dele, a forma dele pensar em cinema. Então, isso não significa que ele é um psicopata, não. Ele está falando sobre uma história de um psicopata, né? Ele faz referência também a Hitler e os campos de concentração alternavam com imagens de filmes dele anteriores. Aí, o que ele quis dizer? Não é que ele é a favor do Hitler, não. Bem pelo contrário, ele está fazendo uma crítica à crítica. Ele está fazendo uma crítica a quem não entende a obra dele e atira pedras e, enfim, coloca ele como alguém que quer fazer simplesmente filmes para causar polêmica e que não tem mensagem nenhuma. Isso não é verdade. Ele comete um assassinato e o Verg pergunta para ele, né, atiça ele, mas hora ele fala, mas por que tu fez isso? Outra hora ele fala, muito bem. Então é muito louco o filme e ele vai ficando leve. Ele é um filme arrastado, sim, mas ele tem leveza porque a música é muito legal. Tem partes do filme que tu tem até, assim, um pouco de vontade de rir. Ele é meio tragicômico, tu fica até meio pensando, putz, eu vou rir disso, né? Tu fica até meio sem jeito daquilo que tu tá sentindo. Vou dar só um exemplo, ele tem toque, né? Então veja bem, um psicopata com transtorno obsessivo compulsivo. Então ele vai lá, mata o caboclo dentro de casa, pega, bota lá na caminhoneta dele, e aí ele entra no carro e começa, putz, não limpei tal coisa. Volta, ele limpou, mas limpa de novo, volta pro carro, atrás do quadro. Então, até ele sair do local, ele se bota muito em risco. Fica engraçado, assim, né? Porque e te dá uma agonia ao mesmo tempo, porque ele tem que fugir, ele não consegue, porque ele tá ali com aquela loucura do toque dele. Então, ele tem até determinada parte do filme essa coisa com a limpeza, né? Com a higiene, ele é todo muito organizado, tudo certo, tudo tem que estar no lugar. Ele é um engenheiro que queria ser arquiteto, né? Então ele é muito metódico. Gravando uma atenção especial aqui, pessoal, ao epílogo, né, que é o final, onde que a gente tem a maior expressão do Von Trier às obras de arte, onde que ele mostra muita coisa, ele faz muita menção a arte no final. Inclusive eu vou ler um texto aqui, um texto não, só um trechinho para vocês de uma crítica dizendo que o epílogo dele não serviu para nada porque ele foi muito agressivo durante as gravações, que ele mostrou cenas muito bizarras e que não foi legal, que não adiantou nada essa parte toda bonita que ele fez para terminar, porque a maioria do pessoal já tinha saído do cinema ou causou muito constrangimento na pessoa. Se The House That the Jack Built já era um filme nefastamente gratuito só por si, esse exercício narcisista do realizador só faz com que tenhamos pena da sua pobre alma torturada. O ponto aqui é que o espectador não tem a função de se sentar numa sala de cinema com bilhete pago para fazer de psiquiatra do realizador. A única coisa que se salva é a interpretação de Matt Dillon, muitos dirão a melhor de sua carreira, e merece uma estrela de xerife por isso. O objetivo de Von Trier foi cumprido. Criou um filme chocante e esticou a corda até romper. A experiência está feita, mas os resultados não vão além da repulsa que já estava prevista. Não sugiro The House da Jack Build a ninguém. Leiam spoilers na internet se estão curiosos, é mais que suficiente. Não concordo também. Uma salva de palmas aqui para a trilha sonora maravilhosa. Vamos dar uma salva de palmas aqui para a fotografia do filme e vamos dar uma salva de palmas mais uma vez para o nosso querido diretor, que ele é realmente sensacional. Quero agradecer muito por tu ter ficado comigo até aqui, até o final do vídeo.
Bem importante que você deixe aqui a tua percepção, se tu assistiu o filme, me dizer o que tu achou, se tu compartilha da mesma opinião que eu, se tu pensa diferente, o que tu achou. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal também e compartilhar com aquele amigo que pode se interessar pelo assunto. Beleza, galera? Obrigadão mesmo por terem ficado até aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.